Graça e paz, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, sustente a sua vida, a vida da sua casa, da sua família e te ensine a cada dia a buscar a direção dele e a depender dele em todas as coisas. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto muito conhecido que está registrado no livro dos Salmos. É o Salmo de número 150. É o último dos salmos que são registrados neste livro. E é um salmo que fala a respeito do nosso louvor, a respeito da nossa adoração. E eu gostaria de refletir sobre alguns pontos muito importantes neste salmo, especialmente considerando o tempo de lutas e de dificuldades que nós temos vivido e como isso pode, de alguma forma, afetar a nossa responsabilidade ou o nosso prazer em louvarmos a Deus em todo o tempo. Então, o Salmo 150 nos diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Pensar no louvor muitas vezes nos leva a refletir, até mesmo de forma equivocada, sobre o motivo do louvor. Nós muitas vezes associamos a realidade do louvor com o nosso bem-estar. Muitas vezes nós associamos a realidade do louvor com a nossa disposição para louvar, ou seja, há motivos para louvarmos, então vamos louvar. Não há motivos para louvarmos, então como louvar? E aí, diante destas realidades que muitas vezes nos tomam, talvez a primeira pergunta que nós precisamos pensar sobre ela é: de fato, existem realidades que devem tirar de nós o prazer do louvor? Será que o louvor ele está diretamente relacionado às questões circunstanciais da nossa existência? Ou o louvor ele deve ser encarado como parte integrante da nossa existência em qualquer circunstância? Por isso eu gostaria de pensar sobre aquilo que o salmista nos ensina aqui no Salmo de número 150, olhando também para uma perspectiva muito interessante que John Stott faz a respeito deste salmo, onde ele levanta 3 questões que são respondidas pelo salmo, mas para nós refletirmos sobre elas. A primeira delas é: onde nós devemos adorar? E o salmista responde esta questão mostrando logo no primeiro verso que nós devemos louvar a Deus no seu santuário, como uma referência ao lugar da adoração, ou no contexto dos Salmos, no templo, lugar onde Deus habitava e onde o seu povo se reunia para adorá-lo. Então, devemos adorar a Deus no seu santuário, mas devemos adorar a Deus também no firmamento, que é a obra do seu poder. E é muito importante nós pensarmos nisso, olhando para algumas realidades, até mesmo que a Escritura nos traz sobre como louvar a Deus em todos os lugares, ou como fazer de todos os lugares, lugares onde nós então podemos desenvolver o nosso louvor, desenvolver a nossa adoração. Veja que quando nós pensamos a respeito do lugar da adoração, a nossa associação com a igreja onde nós nos reunimos para adorar é imediata e não está errado. O lugar onde nós separamos para nos reunir comunitariamente e adorar a Deus é o lugar que nós destinamos para esta adoração, para a adoração comunitária. No entanto, a nossa adoração ela não está restrita ao nosso ajuntamento, mas a nossa adoração, antes de ser comunitária, ela precisa ser individual. E individualmente nós precisamos adorar a Deus em todo lugar, seja no santuário de Deus, seja no firmamento, que é a obra do seu poder. O texto que o Salmo
traz, ou a realidade que o Salmo traz, nos leva a perceber que o nosso louvor ele não está limitado a um lugar. O nosso louvor ele não está limitado a um dia. O nosso louvor não está limitado a eventos onde nós nos reunimos para louvar. Mas o nosso louvor deve ser uma realidade constante na nossa vida. É interessante nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus responde à mulher samaritana quando ele se encontra com ela no poço de Jacó e ela lhe faz uma pergunta. E ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte, os samaritanos. Vós, entretanto, judeus de Jerusalém, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí fica ali uma incógnita. Qual é o lugar da adoração? O monte onde os samaritanos consideravam como o lugar da adoração, ou o monte onde os judeus em Jerusalém consideravam como o lugar da adoração? E Jesus responde para essa mulher: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí ele fala no verso 23 do capítulo 4 do Evangelho de João: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa palavra de Jesus rompe com a necessidade de um lugar específico para adorar, rompe com a exigência de um tempo determinado para adorar, mas expõe a necessidade de nós adorarmos a Deus em todo lugar e em todo o tempo. Isso deve nos fazer refletir acerca da necessidade do cuidado que nós devemos ter em cada momento da nossa vida, porque todos os instantes da nossa vida devem ser vividos e desfrutados para a glória de Deus, e nós fazemos isso louvando a Deus em todas as coisas. Mas Stott faz uma outra pergunta a respeito daquilo que o texto nos diz, e ela é a seguinte: por que nós devemos adorar? E o salmista nos responde no verso 2 dizendo: devemos adorar a Deus pelos poderosos feitos de Deus, e devemos adorar a Deus porque Deus é grande. De fato, nós devemos buscar a adoração não por causa de circunstâncias ou porque nós tenhamos motivos para adorar, motivos pessoais que muitas vezes nos animam a desenvolver uma atitude de louvor e adoração, mas nós devemos adorar a Deus porque Deus é Deus. Nós devemos adorar a Deus porque Ele exige de nós que o nome dele seja louvado. Nós devemos adorar a Deus porque o louvor é um imperativo na vida de todos aqueles que se comprometem com o evangelho da graça, com o evangelho da salvação. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, verso 24, nós lemos assim: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Não há outro Deus como Deus. Não há Deus que seja o Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Não há Deus que seja digno do louvor, a não ser o Deus Yahvé, Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas que Ele criou. Então por que nós devemos adorar? Porque Deus é Deus e Ele requer que nós o adoremos. Mas há uma terceira questão que é colocada por John Stott, que é a seguinte: como então nós devemos adorar a Deus? E aí o texto do Salmo vai nos dizer nos versos seguintes, 3, 4 e 5, acerca do uso de uma série de recursos, de elementos, de instrumentos musicais com os quais nós devemos adorar. No entanto, o nosso louvor ele não fica limitado à realidade musical. Quando nós falamos de louvor e de adoração, nós precisamos pensar em cada ato da nossa vida e não apenas na expressão musical do louvor, mas a nossa vida deve ser uma vida que expresse o louvor a Deus constantemente e em todo o tempo. E nós poderíamos então olhar para o final do Salmo, para o verso 6, e tirarmos daqui uma questão a ser pensada ou para nós refletirmos sobre ela. Quem deve adorar a Deus?
Só aqueles que foram alcançados pela graça? Só aqueles que entenderam pela ação do Espírito Santo que de fato Deus é Deus e nós somos totalmente dependentes de Deus e por isso precisamos louvar a Deus? Na verdade, o que o Salmo nos diz é que todo o ser que respira louve ao Senhor. Portanto, louvor, adoração, não é uma exigência para os crentes tão somente. Não é uma exigência para os salvos tão somente. Não é uma exigência para aqueles que porventura tenham motivos pessoais para adorar. Mas é uma exigência para a criação e, especificamente pensando no que o Salmo nos diz, para toda a raça humana. Todos aqueles que respiram devem louvar ao Senhor, porque toda a criação existe para a glória de Deus. O texto do Salmo também, não neste Salmo, mas o texto do Salmo nos diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavras, não se ouve deles nenhum som, mas eles proclamam a glória de Deus. Eles anunciam as obras das mãos de Deus. E o salmista nos diz que nós devemos louvar a Deus porque Deus é grande e porque os seus feitos são poderosos. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, dias que muitas vezes nos deixam angustiados, dias que muitas vezes nos têm feito até mesmo questionar o cuidado de Deus sobre nós, sobre toda a criação. No entanto, nós não podemos nos esquecer do que o salmista expõe no verso 1 do Salmo 150. Nós devemos louvar a Deus porque Deus é grande. Verso 2. Devemos louvar a Deus porque Deus é grande. Devemos louvar a Deus porque os seus feitos são poderosos. Em tempos de pandemia, Deus continua sendo Deus. E nós continuamos sendo chamados a esta responsabilidade de, em todas as circunstâncias, sejam as mais difíceis, sejam as mais alegres que nós possamos experimentar, em todas elas, nós devemos louvar ao Senhor, porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Que Deus te dê esta certeza de que, a despeito das lutas, você pode louvar, você deve louvar. E ao louvar a Deus com os seus atos, ao louvar a Deus com a sua vida, ao louvar a Deus com as suas posses, você certamente há de experimentar esta realidade e conseguirá, a desfrutar da bênção e do prazer que é o louvor e a adoração a Deus. Isso nos anima, isso nos alegra, isso nos fortalece e nós precisamos desenvolver isto. Ainda que as lutas sejam duras, ainda que a realidade seja difícil, mas como seres que respiram, nós precisamos continuar louvando a Deus, porque Ele é grande e os seus feitos são poderosos. Que Deus te abençoe, continue sustentando a sua vida e lhe dando motivos para perceber que Ele continua cuidando de você.